Aqui eu passo a falar de estruturas macroscópicas e as suas grandes funções. Começando falando sobre a medula espinal. A medula espinal, ela é uma massa cilindroide achatada antero-posteriormente. Ela mede aproximadamente 45 centímetros quando consideramos o seu início a partir do forame magno do osso occipital, se estendendo até a altura da vértebra L1, L2, onde nós temos a sua porção terminal, chamada de cone medular. A partir desse cone medular, veremos prolongamento de raízes nervosas que formarão o plexo lombar, o plexo sacral e coxígeo. Quando estas raízes, esses prolongamentos dessas raízes nervosas estão condensados, né, e ocupando essa porção final do canal vertebral, veremos que a reunião dessas raízes forma o que nós chamamos de cauda equina, dada a sua semelhança, que assim os estudiosos, os antigos, observaram, e permaneceu assim o seu nome na nomenclatura anatômica, na terminologia anatômica, chamada de cauda equina. Então, é o prolongamento dessas raízes nervosas, a reunião delas. Veremos que a medula espinal ela é envolta por tecido conjuntivo, por envoltórios de tecido conjuntivo, tanto a medula espinal como também o encéfalo. Esses envoltórios de tecido conjuntivo recebem o nome de meninges. A meninge que está associada, vinculada, ligada diretamente ao sistema nervoso, nós damos o nome de pia mater. Atrelado a ela existe uma segunda membrana que faz conexão tanto com a pia mater quanto com a terceira das camadas da meninge, a mãe de todas, na verdade, né, que é a dura mater. Então, associada entre a dura mater e a pia mater, existe uma membrana também chamada de aracnoide. O ponto é que a pia mater ela tem um prolongamento, esse tecido conjuntivo ele tem um prolongamento, e esse prolongamento de tecido conjuntivo tem função ligamentar para fixar a medula espinal, sobretudo o seu terço final. Esse prolongamento recebe um nome, o nome dele é filamento terminal, que tem essa função de fixar a medula espinal. Então vejam que aqui temos várias estruturas, e essas estruturas têm funções diversificadas, né? Veja que a medula espinal ela vai dar origem a nervos espinhais, conforme foi mencionado. E esses nervos espinhais, em determinadas regiões da medula, podem se associar. Isso nós vamos dar o nome de intumescências. Aqui veremos dilatações na medula espinal, que nós damos o nome de intumescências. O que é uma intumescência? É uma dilatação na medula espinal. Onde elas estão presentes? Em duas regiões, na região cervical, na região lombar. Portanto, uma intumescência cervical e lombar. Qual a importância disso? Seguinte, nessas regiões eu tenho uma população neuronal maior, e isto resultará exatamente a função que se remete ou que se dispõe a estas regiões da medula. Veremos que aqui na região cervical partirão os nervos, as raízes nervosas, que inervarão estruturas vinculadas à cabeça, ao pescoço e ao membro superior. Veremos mais que essas raízes elas se associam, formando assim plexos, ou seja, emaranhados de fibras nervosas. As raízes de C1, C2, C3 e C4 se associam formando um plexo chamado de plexo cervical. As raízes de C5, C6, C7, C8 e T1 também se associam, formando o plexo braquial. O plexo cervical cuidando da movimentação da cabeça e pescoço, e o plexo braquial cuidando da movimentação dos membros superiores. Na realidade, tanto da movimentação quanto da sensibilidade da pele relacionada aos membros superiores estão relacionadas ao
plexo braquial, então a motricidade e a sensibilidade desta região, e, de igual maneira, o plexo cervical cuida da sensibilidade e movimentação de parte da cabeça e de todo o pescoço. Quando nós vamos para a intumescência lombar, vemos que daqui também partem nervos. E esses nervos, essas raízes nervosas, elas se associam, formando assim também plexos. Aqui temos a formação de 3 plexos. As raízes de L1, L2, L3 e L4 formam o plexo lombar e cuidam da movimentação e sensibilidade, por exemplo, da coxa, né? Então, da região da coxa, especialmente da sua parte anterior e lateral. As raízes de L4 a S4, então L4, L5, S1, S2, S3, S4, formam o plexo sacral. Este plexo sacral, ele tem uma extensão muito grande de funções. Então, ele cuida da sensibilidade e também da motricidade da parte posterior da coxa, de toda a perna, ou seja, daquilo que o povo chama de canela, né, de barriga da perna, então da panturrilha. Então, toda a região anterior, lateral e posterior da perna, do segmento que está localizado do joelho para baixo, né, do joelho ao tornozelo, forma a perna, e também todo o pé. Todo o pé é inervado tanto de maneira motora como sensitiva do plexo sacral e ainda da região anogenital. A nossa região anogenital, chamado períneo, pelve períneo, também é inervado pelo plexo sacral. E a região perianal é inervada pelo nervo vinculado ao plexo coxígeo, que é a associação das raízes de S4, S5 e CO1, formando assim e inervando assim de maneira sensitiva a região perianal. Pronto. Estes são os plexos, são 5 plexos: plexo cervical, plexo braquial, plexo lombar, plexo sacral, plexo coxígeo. Veja que nós não temos plexos torácico, não temos então a formação de plexos aqui na região torácica. A medula espinhal ela é marcada ao longo do seu eixo por sulcos e também por sulcos mais aprofundados. A este sulco mais aprofundado nós damos o nome de fissura. Então vemos ao longo da medula espinhal uma fissura chamada de fissura mediana anterior, 2 fissuras laterais anteriores chamadas de sulco lateral, 2 sulcos laterais anteriores chamados de sulco lateral, né? Anterior à direita e à esquerda, outros 2 sulcos laterais posteriores, também à direita e à esquerda, e um sulco chamado de sulco mediano posterior. Então, ao longo de toda a medula, vemos isso. Agora, a partir da região de T6 para cima, então, T6, 5, 4, 3, 2, 1, e em todos os segmentos cervicais, então de C1 a C8, vemos este sulco aqui, chamado de sulco intermédio posterior. Então veja que o sulco intermédio posterior não está presente em todos os segmentos da medula. Já os demais que eu mencionei, sim. Aqui temos, como nós sabemos, a representação da medula espinhal num corte transversal, num corte que vai dividi-la então numa porção superior e inferior. Já sabemos que a medula espinhal tem uma substância branca e uma substância cinzenta. Uma substância mais escurecida, chamada de cinzenta, e uma substância mais clara, chamada de substância branca. Esta substância cinzenta é constituída tanto por corpos de neurônio, como também por células da glia, obviamente. Mas chama atenção pela presença de corpos de neurônio. Estes corpos de neurônio formarão populações neuronais e se organizarão por núcleos. E esses núcleos terão, quanto à sua informação, uma especialidade, uma especificidade. Daí
nós conseguimos entender que esses neurônios, populações de neurônios, formarão uma conexão e um empilhamento deles. E esse empilhamento de neurônios dá a origem ao que nós chamamos de colunas da substância cinzenta. Então, nós chamamos dessas projeções de colunas. E há anatomistas que chamam também de cornos, ou cornos, que são projeções de neurônios. Aqui na parte anterior temos a coluna anterior. Estas são a coluna anterior. Na coluna anterior, vemos que os neurônios associados a esta região cuidam da atividade motora, especialmente motora somática, ou seja, da inervação dos músculos estriados esqueléticos. Veremos que aqui, nesta porção da substância cinzenta intermédia, na sua porção mais lateral, na região de segmentos torácicos, então de T1 até L2, ou seja, de T1 a T12, e segmento lombar alto L1, L2, veremos a projeção aqui, de uma população neuronal que também terá atividade motora, porém atividade motora visceral. Daqui partirão os neurônios, que nós falamos assim, pré-ganglionares, da divisão eferente visceral do sistema nervoso. Então, nada mais é que o sistema nervoso simpático deriva daqui, desses neurônios que têm a sua origem na coluna lateral da medula espinal. Já nessa coluna posterior, nós temos uma população de neurônios que cuidam de informação sensorial, tanto somática quanto visceral. Então, essa coluna posterior da medula espinal é sensorial, a coluna anterior é motora. Motora o quê? Motora somática. E a coluna lateral, que não está presente em todos os segmentos da medula, de maneira contrária à coluna anterior e à coluna posterior. Então, essa coluna lateral, ela encontra-se especificamente do segmento de T1 a T12 e L1, L2, formando assim a chamada coluna lateral, que cuida da informação motora visceral, ou seja, vai inervar vísceras, especialmente a divisão simpática. Além de uma substância cinzenta, temos uma substância branca. A substância branca da medula espinal, nela nós vemos fibras nervosas. Essas fibras nervosas, elas vão se organizar, formando o que nós chamamos, de tratos e fascículos. Essa substância branca, ela é dividida em grandes cordões, de fibras nervosas. Esses grandes cordões nós chamamos de funículos. Então, por exemplo, entre o sulco lateral anterior direito e esquerdo, entre eles, nós temos o chamado funículo anterior. Lá, entre o sulco lateral posterior direito e esquerdo, temos a formação do funículo posterior. E entre um sulco lateral anterior e lateral posterior de um mesmo lado, ipsilateralmente, nós damos ao nome disso de funículo lateral. Se tiver à direita é à direita, se tiver à esquerda é à esquerda. Funículo lateral direito e esquerdo. Dentro de cada um destes funículos, que são condensações de fibras nervosas, nós temos a organização de feixes de fibras. Então, são organizações. A gente está vendo que o sistema nervoso ele é muito subdividido. Então, essas condensações de fibras formarão o que nós chamamos de tratos e fascículos. Aqui, didaticamente, representados na cor vermelha, os chamados tratos descendentes, e na cor azul, os tratos ascendentes. Bom, também, além dos tratos representados em azul, temos fascículos também.
O que vem a ser, então, tratos e fascículos? Tratos e fascículos são condensações, compactações de fibras. Essas fibras nervosas elas terão uma mesma origem, um mesmo destino e uma mesma função, conforme veremos mais adiante. De uma maneira geral, sabemos que os tratos vermelhos representam tratos efetuadores. Conforme eu já disse em aula, são os tratos de onde virão, por exemplo, as respostas motoras. Já os tratos em azul e fascículos também em azul, aqui são tratos ascendentes, ou seja, eles vão capturar a informação da periferia, levar para o centro e levar até, por exemplo, o cérebro, por exemplo. Então, da medula, essa informação que chega da periferia, ela tem que subir e ela vai tomar consciência. Para tomar consciência, tem que chegar até o cérebro. Então, esses tratos em azul cuidam disso, dessas informações ascendentes. Dito isso, eu avanço e mostro para vocês também os principais tratos, tanto descendentes quanto ascendentes, da medula espinal. Vejam que aqui temos, nessa cor mais avermelhada, os tratos descendentes. Dois tratos estão aqui sendo destacados: o trato córtico-espinal lateral e córtico-espinal anterior. Córtico-espinal anterior, córtico-espinal lateral. Ambos são tratos motores que levam as informações para a motricidade, ou seja, para a movimentação do nosso corpo. Veja que ele tem um nome de trato córtico, indicando a sua origem, que é no córtex cerebral, e o seu destino espinal, então vai para a medula espinal. Lateral e anterior, por quê? Porque o córtico espinal lateral ocupa o funículo lateral da medula, ao passo que o córtico espinal anterior ocupa o funículo anterior da medula. Por isso essa designação. Já os principais tratos ascendentes que cuidam de informação sensitiva do nosso corpo estão representados aí nessa corzinha azul, né? Então, o fascículo grácil, que é este aqui, o fascículo cuneiforme, que é este aqui. Ocupam a região, parte, né, da região, ou boa parte da região do funículo posterior. Vejam que o fascículo grácil ele estará presente em todos os segmentos da medula espinal. Já o fascículo cuneiforme apenas no segmento de T6 e no segmento T6 em diante, né? Então T1, T2, T3, T4, T5, T6 e em todos os segmentos cervicais, de C1 a C8. Fascículo grácil e cuneiforme cuidam de informações vinculadas à sensibilidade vibratória, ao tato discriminativo, que nós chamamos de epicrítico, e também da propriocepção consciente, ou seja, da consciência do nosso corpo, como ele se encontra no meio ambiente. Se o corpo, por exemplo, se a sua mão está aberta, se está fechada, então nós temos consciência dos movimentos. Esta informação sobe da medula até a região do tronco encefálico via esses dois fascículos. O fascículo grácil levando a informação dessa natureza que eu mencionei do tronco, então do segmento de T6 para baixo, ou seja, de T7, T8, 9, 10, 11, 12, L1 a L5, S1 a S5 e CO1, ou seja, toda essa modalidade sensitiva que eu mencionei é levada pelo fascículo grácil, que, traduzindo no nosso corpo, ou seja, a informação que está vindo lá dos membros inferiores e de boa parte do tronco. Já essa modalidade que eu mencionei, então, tato discriminativo, sensibilidade vibratória e propriocepção consciente, o fascículo cuneiforme levará agora da parte superior do tronco, dos membros superiores e do pescoço. O trato espinotalâmico, veja que existem dois: espinotalâmico lateral e espinotalâmico anterior, eixo lateral. O espinotalâmico anterior leva a informação de sensibilidade
de sensibilidade é tátil, né? Então, tato, pressão. Ao passo que o trato espinotalâmico lateral, ele já cuida da informação da sensibilidade termoalgésica, ou seja, de dor e temperatura, espinotalâmico lateral. Tato discriminativo, né? Já vem aqui pelo fascículo grácil e cuneiforme. Tato pressão é um tato mais protopático, um tato mais grosseiro, que eu sinto, por exemplo, que eu estou sentado numa cadeira que uma mosca pousou no meu corpo. Então, isso é um tato que é levado, essa informação, pelo trato espinotalâmico anterior. Então vejam, imagina um sujeito que teve uma lesão na medula espinal, então ele pode ter alterações o quê? Quando ocorre uma lesão na medula espinal, por exemplo, numa síndrome de Brown-Séquard, né? Então, ou seja, uma hemissecção da medula. O indivíduo ele vai ter alterações motoras, porque ele vai ter um corte, né? Então uma interrupção da informação, do trato córtico-espinal lateral, né? Também do trato córtico-espinal anterior, vai ter alterações na sensibilidade dolorosa, térmica, tátil e também na propriocepção. Ou seja, ele vai ter um distúrbio generalizado nas suas aferências e eferências, nos segmentos abaixo daquela lesão. Então, daí essa importância. Por isso que os clínicos irão testar a motricidade e a sensibilidade quando um paciente sofrer um trauma raquimedular, traumatismo raquimedular. Aqui temos, para que vocês vejam e tenham a extensão, né, e a ideia da extensão desses tratos. O trato córtico-espinal, por exemplo, ele tem origem ao córtex, lá no córtex cerebral, e destina onde? Na medula espinal. Então, esse é o trato córtico-espinal, que neste desenho aqui trata-se do córtico-espinal lateral. Ele tem origem no córtex cerebral, por exemplo, esquerdo, desce do cérebro, passa no tronco encefálico. Lá numa determinada região do tronco encefálico, nas chamadas pirâmides bulbares, a maior parte destas fibras do trato córtico-espinal cruzam a linha média, formando assim o trato córtico-espinal lateral, porque ele vai descer no funículo lateral da medula. Portanto, quando ele cruza a linha média, ele passa a inervar o lado contralateral de origem desse trato. Ou seja, é aquilo que nós já aprendemos em algum momento da nossa vida, onde é falado que a motricidade no nosso corpo ela é dada de forma cruzada, ou seja, o hemisfério cerebral esquerdo cuida da movimentação do lado direito do corpo e vice-versa. Bom, em relação à sensibilidade também, a sensibilidade, ou seja, a sensibilidade dolorosa, térmica, tátil, ocorre também uma forma cruzada de sensibilidade. A nossa sensibilidade, assim como a motricidade, também é cruzada. Isso é pouco falado, né? Então, ou seja, a sensibilidade que nós temos do lado esquerdo do nosso corpo, na verdade, é interpretada no hemisfério cerebral direito e vice-versa. Então veja que o cruzamento dessa informação ocorre logo quando entra na medula, a gente vai ter, né, a interpretação, a captação dessa informação na coluna posterior e dali partirão um trato, por exemplo, espinotalâmico. Tanto o trato espinotalâmico anterior quanto o trato espinotalâmico lateral, os dois, a informação ela sai da medula cruzada, ou seja, ela é capturada de um lado e levada via esse trato pelo outro lado. Ou seja, a informação que é capturada do lado direito é levada, tá, via ao cordão esquerdo. No caso, para ajudar aqui nesta imagem, já que a gente tem uma vista aqui anterior,
Então, ó, a informação está sendo capturada do lado esquerdo e levada via o lado direito, ó, via trato espinotalâmico direito. Ó. A informação sobe e vai até o hemisfério cerebral direito. Então, a interpretação do lado esquerdo do meu corpo, de maneira sensitiva e também de maneira motora, é dada pelo hemisfério cerebral direito. E vice-versa, ou seja, do lado o hemisfério cerebral esquerdo cuida da sensibilidade e da motricidade do lado esquerdo. Aqui temos o seguinte, em relação ao cordão posterior, onde estão o funículo grácil e cuneiforme, a informação ela já sobe ipsilateralmente, ou seja, ela não cruza. Porém, ela vai cruzar, só que aqui no tronco encefálico, essa informação ela vai passar para a linha média, né? Então, ou seja, parte dessas informações, então as informações que estão vindo do cordão posterior do lado direito, vai cruzar a linha média e vai levar a informação lá para o hemisfério contralateral. Ou seja, toda modalidade sensitiva, toda modalidade motora do nosso corpo dá-se de maneira cruzada, onde o hemisfério cerebral direito cuida do lado esquerdo do nosso corpo e vice-versa. Então, é isso que nós temos. E aqui estão representadas também que podem ocorrer lesão, e aí a gente tem que saber interpretar isso. Mas não é muito propósito desta aula para este curso aqui. Caso vocês tenham curiosidade, aí em um próximo momento a gente pode conversar mais sobre isso.